muita paz. Que Jesus esteja nos nossos corações, agora e sempre. Muita paz. Nós vamos continuar falando sobre o livro Caminhos, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo é o 47, A Grande Pergunta. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 46. Em lastimável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e de luz. Não compreendemos também essas atitudes e só depois do desencarne possamos ouvir Jesus diretamente. Esquecemos que Jesus vive em nossas vidas, em nosso coração. Ele está sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Então não é com o desencarne que nós vamos ouvi-lo diretamente. Precisamos confiar no seu evangelho de luz e de amor, para que nós possamos assim ouvir a sua palavra mesmo encarnado. Ele permanece junto de nós. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhes ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Não precisamos de ocasiões grandiosas, grandes eventos, para ouvirmos e compreendermos a palavra de Jesus. Ele vive, o seu evangelho de amor permanece há 2020 anos, que nós precisamos de compreender o seu evangelho, estudá-lo, mas que nós pudermos, que ele faz a diferença na nossa vida para a nossa melhora espiritual. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente lhes mistura a vaidade, anulando-lhes as forças. Muitos dos nossos irmãos se aproximam do trabalho santo, procuram iniciar, mas ao vermos as dificuldades, que precisa de esforço, de trabalho, de perseverança, a preguiça muitas vezes toma conta. Eles acabam então desanimando e prorrogando para o próximo mês, para o próximo ano, daqui eu não sei quando eu vou voltar, e acabam desistindo, achando que o trabalho do Evangelho é grande demais para os encarnados, para o ser humano. Na verdade, o trabalho precisa ser feito com amor, com dedicação, perseverança, muita perseverança, e ter fé que nós não estamos sozinhos. Aí Jesus está presente em todos os trabalhos que abraçamos em benefício do próximo, dos nossos irmãos mais necessitados do que nós. Jesus se faz presente, mas quando a preguiça, a má vontade, o desinteresse, esses sim acabam contaminando o nosso ser e fazendo que nós deixamos para depois essas nossas obrigações que um dia temos que abraçar, não tem jeito. Então, quanto antes, melhor. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino, em seu verbo imortal,
ignoram que o serviço deles é aqueles que foram chamados, por mais humildes e pareçam as atividades às que se ajustam. Não podemos fazer parte da equipe de São Tomé, do grupo de São Tomé, acreditar só vendo o que eu acredito. Nós estamos sempre protegidos e Jesus está sempre junto de nós em todos os nossos trabalhos do bem para o nosso próximo. Então, as atividades que se ajustam de acordo com a nossa necessidade. Não podemos fugir dela. Temos que enfrentar com determinação. E quanto mais nós adiamos, mais pesado vai ficar a nossa cruz. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhes ensinou Jesus. Não importa a sua posição social. Não importa se você tem formação, se você tem pouca formação cultural. O que importa é o nosso serviço do coração, do amor, fazer o que Jesus fez para todos nós, deixando o seu evangelho, deixando o seu trabalho de amor e de luz, para que nós possamos fazer o melhor de cada um de nós em benefício de todos aqueles que precisam mais do que nós. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével, permanente, em todos os templos, independente de A ou B, filosofias ou religião, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do Verbo Sublime. Não podemos fugir das nossas responsabilidades. Aonde quer que esteja, no Espiritismo, em qualquer outra religião, a nossa responsabilidade ou a responsabilidade daquele que abraçou o trabalho é grande. E nós precisamos de não esquecer e atender sinceramente às recomendações de Jesus, dos seus ensinamentos. Passar para aqueles que procuram, que têm seus corações machucados, as suas doenças, os seus problemas espirituais e físicos. Não podemos esquecer sinceramente das palavras de Jesus, em dizer para cada um que Ele vive e Ele nos salva e Ele nos ajuda sempre. E diante de todas essas reflexões, podemos mudar a pergunta, onde Senhor, Senhor, depois de muito aprendizado, dizer: e agora, que queres que eu faça? O que tens para mim realizar na sua seara? Posso ajudar? Que Jesus esteja com todos, agora e sempre. Muita paz no coração. Graças a Deus.